E aí galera, beleza? Nesse nono vídeo vamos falar um pouco sobre tolerância à falha. Para você que vai desenvolver em microserviços ou fazer uma migração de um sistema monolítico para microserviços, é essencial que veja essa apresentação e saiba como o Quarkus disponibiliza que seus serviços fiquem tolerantes a falhas. Vou apresentar os 4 padrões, que são as 4 anotações que a gente tem no Quarkus para tolerância à falha, e vamos começar o desenvolvimento. As 4 anotações são timeout, para a gente definir qual é o tempo máximo que aquela requisição vai durar, retry, para a gente definir quantas tentativas vão ser feitas caso alguma falha ocorra, o circuit breaker, que é para a gente definir quando ocorrer uma exceção, a gente evitar de sobrecarregar o servidor que já pode estar indisponível, o microserviço, e o fallback, que é caso alguma transação falhe, alguma requisição falhe, você tenha um método auxiliar que seja mais confiável, mais rápido, até estático, que retorne uma resposta para o cliente, para ele não ficar com exceção. Vamos começar o desenvolvimento. Desde o vídeo anterior, o Quarkus já lançou a versão 0.26.1. Então já vamos atualizar aqui no POM. Está aqui atualizado para a versão 0.26.1. Para quem já viu os outros vídeos, eu sempre coloco um pacote para cada um dos tópicos que a gente trata. Já tem aqui o Fault. Vamos lá. Fault. Resource.java. O primeiro padrão que eu vou apresentar é o timeout. Vamos fazer aqui um método bem simples que demore um pouco e a gente vê como é que o Quarkus se comporta. Eu tenho que adicionar a extensão. A extensão é a fault tolerance. Baixou, tá aqui, vamos ver. Ainda não atualizou o path, aqui ó, timeout. A partir daí o que é que eu posso colocar? Posso colocar um valor, qual é o valor do timeout daquela transação, e uma unidade referente àquele valor. O padrão é que seja em milissegundos. Vamos deixar aqui 100 por enquanto, vamos definir só um método. O método vai ser timeout. O que é que temos aqui? Eu vou colocar um sleep. Vamos gerar um inteiro até 500, ou seja, nossa transação aqui, nosso método, vai demorar até 500 milissegundos. Beleza, está aqui o método. Vamos subir a aplicação. Vamos ler aqui o nome do pacote. Aqui pode lançar uma exceção. Beleza. Vai. Já estava rodando testes anteriores. Matei, vamos rodar de novo. Beleza, a aplicação está subindo, já vou acessar aqui o browser, /fault, /timeout. Está aqui, estou recebendo a requisição, vamos ver quanto tempo está demorando essa requisição. Vamos subir aqui. A requisição está durando 49, vai variando, né?
Vou colocar agora um timeout para essa requisição. Aqui eu estou definindo um timeout na chamada, né, na parte servidora do meu endpoint. Porém, eu posso fazer isso na parte cliente. Eu sendo cliente, para quem já viu um dos vídeos anteriores, eu já vou deixar aqui na descrição como fazer um cliente REST. Eu posso colocar esse timeout na chamada. Normalmente as anotações que eu vou apresentar aqui são mais utilizadas quando você está sendo o cliente da aplicação. Do mesmo modo que eu vou apresentar aqui, eu sendo servidora, você consegue utilizar sendo cliente. O Circuit Break vai ser a mais legal de todas. Vamos lá aqui, ó. Timeout. Pronto, está aqui. Timeout de 100 milissegundos, ou seja, se a transação demorar mais do que isso, ele vai falhar. Ó, já demorou mais do que isso a primeira, já recebi aqui, ó, Timeout Exception. E ó, vez ou outra falha, dando vários F5. Ó, vez ou outra está falhando a exceção se passar dos 100 milissegundos. Se você quiser definir em outra unidade, você vem aqui, Unit, e coloca o que quiser, né? Que é em seconds, vai ser 100 segundos, enfim. Vamos deixar em 100 milissegundos mesmo. O outro padrão que a gente tem, que eu apresentei, é o retry. Vou colocar aqui retry. Vamos fazer uma condição um pouco diferente agora. Ó, gerei um randômico, um boolean randômico, ou seja, em 50% das requisições eu vou lançar uma exceção no pointer. Vamos ver como é que fica aqui. Ó, deu erro, deu certo, deu certo. Então assim, na média, em 50% das vezes a gente vai tomar erro. Como é que eu utilizo agora o método retry? Padrão retry. O que é que eu posso definir aqui? O principal aqui é o max retries. Eu vou dizer quantas vezes ele vai tentar depois que tiver a falha. Ou seja, se eu definir 4 retries, ele falhou na primeira, ele vai tentar mais 4 vezes no máximo. Como a gente tem 50% de chance aqui, eu coloquei mais 4 vezes, a probabilidade é que a gente não veja mais a exceção no lado do cliente. Estou atualizando, ele não está mais dando erro. Se eu vier aqui, colocar max retries 1, existe uma boa chance que o cliente tome erro ainda. Ó, tomou erro já no primeiro teste. Então assim, o que é que tem mais em retry? Tem como dizer quando abortar, então em qual exceção você aborta as tentativas. Vai que é uma conexão com o banco, não faz sentido você ficar tentando novamente, você já aborta. Qual é o delay entre as tentativas? Se você botar um tempo aqui em milissegundos, padrão em milissegundos, ele vai demorar isso entre todas as tentativas. O jitter, que é um tempo que ele vai gerar uma faixa. Por exemplo, se você botar o delay de 100 milissegundos e o jitter de 50 milissegundos, ele vai gerar um número aleatório para ser o delay dele, entre 50 e 150, no caso que eu falei. E o max duration é a quantidade máxima da duração das retentativas. Se você botar 10 segundos, ele vai demorar no máximo 10 segundos. É como se fosse um timeout desse retry. E o retry on é se você quiser especificar a exceção, somente aquela exceção é que você vai tentar novamente. Então assim, bem tranquilo, lembrando que normalmente você vai utilizar isso quando você é o cliente, né? Você está chamando um outro microserviço, está tomando erro e você já quer que ele tente novamente. Só colocar essa anotação e vai funcionar. A outra que a gente tem é a Circuit Breaker.
que é a mais complexa das três anotações. Aqui eu vou gerar um inteiro também. Vou gerar um inteiro, se ele for maior do que 2, eu vou tomar erro. Se ele for maior ou igual a 2. Vamos ver se está lá disponível. Está aqui disponível. Vez ou outra eu vou tomar erro. Como funciona a notação como é que é o padrão de Circuit Breaker? Ele tem 3 estados. Tem um estado fechado, que é quando está tudo funcionando bem, todas as requisições vão passar e vão ser processadas. Você pode definir qual o percentual de erro das últimas X transações, X requisições. A partir daquilo, ele abre o circuito, ou seja, ele entra no seu segundo estado, ele estava fechado, a gente abriu o circuito. A partir daí tem as propriedades para dizer quando ele vai ficar meio aberto. Você vai dizer quanto tempo ele vai ficar aberto, vai dizer em 100 milissegundos. Ele abriu o circuito, vai esperar 100 milissegundos, a partir daí ele vai para o estado meio aberto. Estando no estado meio aberto, ele tem umas outras configurações que vão ser para dizer quantas tentativas tem que dar certo para ele fechar o circuito e continuar funcionando tudo normalmente. Então, vamos lá. A anotação é Circuit Breaker. Aqui o que é que tem? O padrão aqui, ó, quantidade de transações que ele vai considerar anteriores para saber se vai abrir ou não o circuito. O padrão são 20. O fail rate, o padrão, é 0,5. Ou seja, se das últimas 20 transações ele tiver uma taxa de falha de 50%, ele vai abrir o circuito e não vai mais executar nada do meu método. Ele já vai estourar erro automaticamente. Vamos ver aqui um teste. Ó. Vamos botar só das últimas 5 transações. E se a taxa de falha for 10%, ele já falha. Vamos botar um timeout grande, que aí o teste vai ficar melhor. Um delay. 1 segundo. O padrão é 5 segundos, 10 segundos então. Ó, tomei erro. Ó, aqui, ó, o circuito está aberto. A gente fez 3 execuções, 5 execuções, já deu mais do que os 10% de falha permitido. O circuito ficou aberto. Vamos executar de novo até o circuito abrir. Ó, o circuito está aberto. Ó, dando F5 ele sempre vai dizer que está aberto. Até passar os 10 segundos. Beleza, ó, deu um sucesso ali. O que é que ele faz? Depois que passou os 10 segundos, que eu disse, ele fica meio aberto. Aí o que é que temos aqui? Deixa eu puxar para aqui para cima. O que é que temos? Quantas tentativas de sucesso são necessárias para ele fechar o circuito? O padrão é 1. Ou seja, quando ele estiver meio aberto, fez apenas uma execução e deu certo, ele fecha o circuito e continua a execução normalmente. Se não, você pode dizer que não. Tenta 10 vezes. As próximas 10 vezes tem que dar sucesso para ele fechar o circuito. Como eu disse na anotação anterior, isso é muito útil quando você está como cliente. Digamos que você está acessando outro serviço e ele está
tá dando timeout, que é uma possibilidade, está demorando muito, ou seja, está sobrecarregado, você instrui o seu cliente a parar de mandar requisições para ver se ele até se recupera e você consegue tratar depois. Você coloca aqui quais são suas configurações e isso vai ficar automático. A última anotação, ela é a fallback. Ela pode ser utilizada em conjunto com alguma dessas anotações aqui, ó. Por exemplo, a timeout. O que é que a fallback faz? Quando der qualquer erro na execução do seu método, ela vai executar um outro método que deve ser mais rápido, que você tem uma garantia maior que vai dar certo, ou até um retorno fixo. Só essa anotação, das 4 que eu apresentei, ela é utilizada na parte servidora, ela não tem sentido nenhum ficar na parte do cliente. Aí, por exemplo, aqui na timeout, vou apagar aqui, qual é a method name fallback. Hello fallback. Qual é a anotação que eu coloco? A anotação é no método que eu quero que tenha o fallback. O que é que eu passo como parâmetro? O nome do método. Não, aqui. Então, assim, toda vez que esse método aqui lançar uma exceção, não importa se é por causa do timeout ou se é uma exceção aqui que eu coloquei um new, uma exceção de runtime ou não, independente, lançou uma exceção aqui, pensa o fallback como se fosse um catch do try catch. Lançou a exceção, eu vou executar esse método. Qual é a obrigatoriedade dele? Que a assinatura seja a mesma. Ou seja, se aqui a gente recebesse um long ID, aqui eu deveria ter os mesmos parâmetros. Não é o caso, está vazio. Então, assim, depois que eu vou ter um fallback, eu não vou mais tomar erro aqui nessa parte do timeout, porque se eu não retornar hello timeout, eu vou retornar hello fallback. Vamos ver lá como é que fica. Ó, fallback. Ó, vai ficar variando, de acordo com se ele lançou ou não o timeout, ele vai ter uma resposta. Isso pode ser útil, por exemplo, para um sistema que eu vou fazer recomendações de produtos. Se minha base está lenta, se meu sistema ficou lento, eu gostaria de recomendar alguma coisa para ele baseado em outra base, ou assim, fixo mesmo, retorna esses 3 aqui, que é o que eu queria vender, é o que estava mais baixa a venda, então assim, sugere para ele aí. Então, só revisando, a gente teve 4 anotações. 3 fazem mais sentido quando você é cliente, @timeout, retry e circuit breaker. E uma faz sentido na parte servidora, que é a fallback. Você pode usar a fallback, como eu disse, em qualquer um dos métodos. Aqui no retry, eu poderia botar o mesmo método. Vamos ver como é que fica. Ó, foi como se desse timeout. Às vezes vai dar retry, às vezes a do fallback. Eu posso usar aqui com a do circuit breaker também, não tem problema nenhum. Eu posso usar sem nenhuma dessas anotações, é um outro método que eu só quero que quando ele estourar uma exceção, ele chame esse meu outro método. Então é isso, galera, assim, era isso que eu tinha para apresentar dessa extensão nova. Vocês viram que é muito tranquilo fazer a configuração. No próximo vídeo eu posso falar dessa configuração na parte cliente. A parte cliente é bem interessante, como a gente chamar outros serviços REST aqui dentro do Quarkus. Eu já apresentei isso em outro vídeo, mas não fica tão claro o quão fácil está chamar um outro serviço REST. A gente em Java está acostumado eu vou usar um Apache Commons, um Apache HTTP, eu vou fazer na mão a requisição e fazer tudo isso. No Quarkus é bem tranquilo, eu crio uma anotação bem parecida para quem já trabalhou com JNA. Fica bem transparente a configuração, a chamada, a interação com outros microserviços. Se você gostou, dá um like aí, segue meu canal que eu vou continuar falando sobre os Quarkus e as coisas que são interessantes para microserviços. Valeu!